Nascido no ano de 1967, filho de Donatella Una. Esse é o nome da mãe dele. Nascido na Itália em um presídio feminino. Diavolo é o personagem mais misterioso de Jojo, na minha opinião. O vilão mais misterioso, né? O nascimento do Diavolo é um mistério, já que ele nasceu de uma mulher que não tinha contato nenhum com homens. Donatella Una, a mãe dele, alegou estar grávida dele já há 2 anos, mesmo não tendo relação nenhuma com nenhum homem. Ao nascer, ele foi adotado por um padre, que aceitou cuidar dele. E ele se mudou para uma cidade que eu acho que se chama Sardenha, uma cidade da Itália. Eu acho que esse que é o nome dessa cidade. E bem, o nome dele é Doppio, o nome dele. Não dá para saber como foi a infância ou a adolescência dele, mas provavelmente ele deve ter tido uma adolescência muito boa. Ele viveu um romance também. Eu não sei qual foi o nome da menina que ele teve esse romance, mas eu acredito que foi por causa desse romance que ele acabou tendo uma filha. O nome da filha dele eu acho que se chama Trish Una, eu acho. Mas bem, o que aconteceu com a mãe do Diavolo, Donatella Una? O que aconteceu com ela, o paradeiro dela? Bem, como podemos dizer, Diavolo a matou. Foi isso que ele fez. A filha da putagem dele já começa aí. Ele não só matou a mãe dele, como também matou o pai adotivo dele também. E bem, tudo começou quando o pai adotivo dele falou que já estava na hora dele ter um carro. E bem, o pai adotivo dele estava numa garagem, escavando. Até que no solo dessa garagem, no chão dessa garagem, ele acabou achando uma mulher enterrada viva, com a boca costurada. E bem, essa mulher era a mãe do Diavolo. O pai adotivo dele se assustou quando viu isso. Só que, bem, Diavolo já estava atrás dele e o matou com uma picareta. E depois de o matar, ele colocou fogo no local onde ele estava. Ele incendiou esse local. Eu acredito que ele colocou fogo nesse local para as pessoas pensarem que ele também morreu. Ou seja, ele também talvez tenha forjado a própria morte. Se ele fez isso nessa intenção, foi para forjar a própria morte mesmo. Ao fazer tudo isso, ele saiu da Itália e viajou para o Egito. E em uma escavação que ele fez lá no Egito, ele achou flechas de stand, E ele vendeu umas flechas para uma mulher chamada Enya. E essa mulher ensinou a ele como usa essas flechas. Aí então ele acabou voltando para a Itália. E bem, eu acho que ele só ficou com uma flecha para ele. E com essa flecha ele montou a Passione. Um império criminoso ele montou. E nesse império criminoso ele está no topo, ele é o chefe. E ele tem uma equipe de mafiosos que trabalha para ele, se chama La Squadra. A função principal de La Squadra é fazer execuções e assassinatos. Eles obedecem às ordens do Diavolo. Até certo tempo, chega uma hora que La Squadra se rebela contra o Diavolo e tenta o trair. Eles tentam trair o Diavolo porque Diavolo matou 2 membros que pertenciam à La Squadra. O primeiro membro se chama Sorbet, já o segundo se chama Galato. Diavolo os matou por eles descobrirem a identidade dele, ou por talvez tentarem descobrir. Não sei se eles descobriram ou se só tentaram, mas eles morreram por causa disso. E por causa disso, La Squadra se rebela contra o Diavolo. Primeiro por isso, e também por outras questões de vingança, e também porque quer tomar o lugar dele como chefe da Passione. La Squadra é liderada por Risotto Nero, La Squadra. Já a gangue do Giorno Giovanna quer derrotar o Diavolo, e também o traiu por razões morais e éticas. Primeiro, para acabar com esse tráfico de drogas que ele quer tanto fazer. E segundo, para proteger vidas inocentes. Já vemos a diferença de La Squadra para a gangue do Giovanna, como vocês podem ver. Ambos os dois querem derrotar o Diavolo, mas cada um com um motivo diferente. A La Squadra quer derrotar ele por questões de vingança e também para tomar o lugar dele como chefe da Passione. Já a gangue do Giovanna quer derrotar ele mais por questões de combater o tráfico de droga dele e também para proteger vidas inocentes. Eles também traíram o Diavolo, também, na minha opinião, para poder proteger a vida da Trish Una, a filha do Diavolo, que o Diavolo quer tanto matar. Eu acredito que o Diavolo quer tanto matá-la porque ela sabe o nome dele, ou sabe algum paradeiro sobre ele, por isso então que ele quer tanto matá-la. Mas vamos lá. O que eu penso do Diavolo? Qual é a minha opinião sobre ele, Bem, para começar, dos vilões de Jojo, ele é o mais misterioso, que guarda mistérios. Essa é a minha opinião, já começamos assim, é isso que eu penso dele.
Vamos lá, o primeiro mistério é o nascimento dele, já que ele nasceu num presídio feminino e a mãe dele não teve relação com homem nenhum e mesmo assim ela engravidou dele. Outro mistério é quem é o pai dele? Não se sabe também, tá aí mais outro mistério. Por isso que eu falo, ele esconde uns mistérios ele, o diabo. Já o segundo mistério é por que ele matou a mãe dele e o pai adotivo dele também. Bem, vamos lá. Eu não sei por que ele matou a mãe dele e o pai adotivo dele, mas eu acredito que ele tenha matado, na minha opinião, para esconder a identidade dele. Eu acredito que desde essa época em que os pais dele eram vivos, o pai adotivo dele e a mãe dele, desde essa época eu acho que Diávolo já tinha essa ambição de esconder a identidade dele. Eu não estou afirmando isso, só estou falando o que eu acho. Eu acredito que ele matou os pais dele por causa disso. O Diávolo eu vejo como uma pessoa que tem uma ambição, mas uma ambição grande pelo crime. Essa é a minha visão sobre ele. Diávolo é tão focado em esconder a identidade dele que ele chega a matar qualquer um, mas até a própria família ele é capaz de fazer isso. E essa ambição dele eu acho doentia por isso. Ele quer matar a própria filha só porque ela sabe a identidade dele, ou o nome dele, ou porque pode descobrir alguma coisa do paradeiro dele. Isso prova que a ambição dele por comandar a máfia e ainda por cima por esconder a identidade dele está acima da família dele. Essas ambições dele estão num nível mais acima do que a própria família dele. Diávolo dá mais valor e se importa mais em comandar o império criminoso dele do que a própria família. Diávolo não tá nem aí. Para quem gosta dele, para quem ama ele não tá nem aí para isso, já que ele matou a própria família por essas ambições, na minha opinião. Bem, como eu disse, eu não sei por que ele matou os pais dele, mas eu acredito que ele tenha feito isso porque os pais dele sabiam a identidade dele. Então eu acredito que desde cedo ele já tem essa ambição de esconder a identidade dele. Já a filha dele, ele quer tanto matar é por causa disso mesmo, para preservar a identidade dele. A minha visão do Diávolo é mais ou menos isso. Ele é um assassino misterioso, cruel e que tem ambições doentias para conseguir as coisas que quer. E põe essas ambições acima da própria família. Essa é a minha opinião sobre ele. E bem, vamos lá. Pessoas que se lascaram na mão dele. Polnareff, Abáquio, o pai adotivo dele, a mãe dele, Sorbete, Gelato e Bruno Bucciarati. Risoto Nero também. E quase que a filha dele se lascou na mão dele também. E boa parte desses que morreram na mão dele foi por eles tentarem descobrir a identidade dele, ou por já saberem o nome verdadeiro dele. E bem, essa é a minha opinião sobre o Diávolo. Ele é um personagem muito misterioso e que tem uma ambição doentia em preservar a identidade dele e em comandar o império do crime. E bem, ele não tem piedade ou remorso. Ele mata mesmo, sem dó e sem piedade. Até as pessoas que demonstram amor ou afeto por ele mata, já que ele matou a mãe dele e o pai adotivo dele. E bem, vamos lá. É Dópio ou Diávolo? Como é o nome certo? Na minha opinião, eles falam que o Dópio tem uma dupla personalidade, mas eu discordo disso. Na minha opinião, o corpo do Dópio tem duas almas dentro. Por que duas almas dentro? Simples, para pensar. Quando ele é o Dópio, o corpo dele é de um jeito, até a voz. Mas quando ele se transforma no Diávolo, a musculatura corporal dele, junto com a voz, muda. E ele também passa a ficar mais agressivo. Por isso então que, na minha opinião, isso não é dupla personalidade. Na minha opinião, isso é duas almas dentro de um corpo. A primeira alma é a do Dópio, a alma de um garoto inocente. Já a segunda alma é a do Diávolo, a alma de uma pessoa do mal. Por isso então que eu acho que o corpo do Dópio tem duas almas dentro. A primeira é a dele e a segunda é a do Diávolo. Por causa disso que eu acho que é assim. E também eu acho que é assim também porque o Dópio acaba morrendo. Aí com o Dópio morrendo só restou o Diávolo. Então por isso também que eu acho que é assim. Duas almas dentro de um corpo. E não dupla personalidade. Mas bem, isso é um mistério. E por ser um mistério eu só dei apenas a minha opinião. Mas agora vamos falar sobre o stand do Diávolo, o King Crimson. O King Crimson possui um A em força, um A em velocidade, um E em alcance e um E em durabilidade. Nulo em precisão e nulo em potencial de desenvolvimento. King Crimson possui duas habilidades. A primeira é apagar o tempo, já a segunda é prever o futuro. Como funciona a habilidade dele de apagar o tempo? Quando ele apaga o tempo, a vítima não vai perceber que ele está fazendo isso. A única pessoa que percebe que o King Crimson está apagando o tempo é o próprio Diávolo mesmo. Ao apagar o tempo, o Diávolo pode ver as ações que o inimigo vai fazer.
Houver essas ações, ele pode se posicionar para outra posição, para que essas ações que o inimigo faça não afetem ele. Durante esse período, o tempo é apagado para todos os outros, mas os eventos continuam a acontecer, sem que ele se lembre de como chegaram aos novos resultados. A segunda habilidade do Diávolo é o Epitáfio. O Epitáfio permite que Diávolo preveja o futuro, ele pode prever o que o inimigo fará contra ele. Se o oponente for atacar ele, e ele ter usado essa habilidade, ele já vai saber o que o oponente vai fazer. Ao saber, ele pode mudar de posição, para que esse ataque não pegue nele. Moral da história, ele pode prever os golpes do seu oponente. A força do King Crimson também é uma coisa absurda, já que com um simples golpe de mão, ele pode atravessar o peito da pessoa. Mas o King Crimson tem suas desvantagens também. A primeira desvantagem é que, por mais que ele pode apagar o tempo, é só 10 segundos só, mais nada, a não ser isso. E bem, a habilidade que ele possui de prever o futuro, as ações do oponente dele, o Epitáfio, ele só pode prever por 10 segundos também. Por mais que o King Crimson seja forte, seja rápido, ele é fraco numa trocação de soco, já que ele tem um E em durabilidade. Se ele for trocar socos com um Star Platinum ou um Crazy Diamond da vida, ele não vai aguentar, ele não suporta também. E por ele ser um stand de curto alcance, ele precisa ficar muito perto do oponente, mas muito perto mesmo, mais do que o Star Platinum. Tá aí outra desvantagem. Mas por mais que ele tenha essas desvantagens, no requisito nível de apelação, o Diávolo ganha uns pontinhos, mesmo com essas desvantagens. Os maiores feitos do Diávolo. Primeiro, ele quase conseguiu a flecha. Já outro maior feito é a força dele, já que o King Crimson, mesmo com essas desvantagens, é tão forte que obrigou o protagonista, o Giorno, a ter que evoluir o stand dele para poder bater de frente contra ele. E já outro feito dele foi ter conseguido criar o seu próprio império criminoso. Na minha opinião, ele também tem um dom para achar as pessoas que ele tanto quer, já que ele conseguiu achar o Polnareff e também achar o Abáquio. Por isso que eu acho que ele tem um dom muito bom para achar pessoas. E também outra coisa que eu acho muito boa nele também é que ele consegue liderar uma máfia inteira com várias pessoas sem ser descoberto. Ele consegue ser discreto até nisso. Ou seja, ele tem pessoas que o obedecem, tipo La Esquadra. Só que essas pessoas não sabem a identidade dele, nem sabem quem que eles estão obedecendo. Dos vilões, na minha opinião, o Diávolo é o personagem que mais consegue ser discreto. Ele consegue ser mais discreto do que o próprio Kira, e ainda por cima, ele atua muito bem pelas sombras. Mas essa é a minha opinião sobre o Diávolo. Ele é um personagem ambicioso que coloca as ambições dele acima da própria família e também ele é um personagem muito misterioso. Como eu disse, pra mim ele é um personagem ambicioso porque ele tem uma ambição pra esconder a identidade dele. E ele vai fazer o que for preciso pra esconder. Ele vai matar quem for preciso pra poder esconder essa identidade. E também porque ele tem uma ambição em continuar com a máfia. Continuar no poder. Essa é a ambição dele. E misterioso porque ele carrega mistérios. Mistérios como o nascimento dele, quem é o pai dele, por que ele matou os pais dele, o pai adotivo dele e a própria mãe. E também porque, será que ele tem uma dupla personalidade ou o corpo dele tem duas almas dentro? Mas o vídeo fica por aqui, obrigado a todos que assistiram. Esse vídeo eu tentei dar uma opinião sobre ele. E bem, o que eu penso sobre ele é isso, até a próxima e tchau.